tarde com Jesus. Eu gostaria de te falar uma porção da palavra de Deus esta tarde sobre o poder de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim, se você ler, você medite nesse versículo. Diz assim, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer, que Jesus tem o mesmo poder que ele tinha lá atrás. Quando ele ressuscitou Lázaro da sepultura, a Bíblia diz que aquele corpo já fazia 4 dias que estava sepultado. Mas ele, quando chegou perante o sepulcro, ele com a sua autoridade, ele chamou Lázaro para fora. E a Bíblia diz que Lázaro ressuscitou. Então esse é o Deus que nós cremos. Esse não é um Deus fraco, esse é o Deus forte que nós cremos. Que ele não precisa de ninguém. Ele realmente é o Deus que pode ressuscitar. E se você crer que esse é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você vai crer também que ele curou aquela mulher, aquela irmã que estava sofrendo de um fluxo de sangue com 12 anos de sofrimento, mas quando ela creu que só bastava ela tocar na sua veste, que ela seria curada, então ela enfrentou aquela grande multidão e ela tocou na veste de Jesus. E a Bíblia diz que ele sentiu quando ela tocou, e ele disse, quem me tocou? Eu disse, não, Senhor, foi a multidão. Não, eu senti que de mim saiu virtude. Então ela foi curada e ele disse, a tua fé te curou. Ora, meu precioso irmão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesta tarde, se você tiver uma doença que o médico tenha lhe desenganado, pode crer que Jesus vai te curar. Eu te digo que Jesus ele tem o mesmo poder de antigamente e eternamente. Pode crer que ele vai te curar em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero te dizer que lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No livro 14 diz, o verbo se fez carne, no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós? O verbo, a palavra de Deus. Deus na forma de um corpo chamado Jesus. E hoje Deus está na forma do seu Espírito Santo, porque ele tinha um propósito de salvar cada um de nós, de remir os nossos pecados. Mas como só num corpo ele não podia vir ao mundo, então ele voltou na sua forma original, na forma de um Espírito Santo. E hoje ele está não só no corpo, mas ele está em todos nós. Ele está em você, ele está em mim, ele está em cada um de nós. A Bíblia diz que ele está no meio de nós e está em nós. Então, se ele está em nós, não há lugar para espírito de enfermidade. Eu posso te dizer que nesta tarde eu posso te dizer que não há lugar para espírito de enfermidade, porque toda enfermidade é um demônio. E aonde tem vida, aonde a vida está, que é Jesus Cristo, então a morte não pode habitar. Meu precioso irmão, eu te digo nesta tarde que Jesus Cristo quer te libertar, Jesus Cristo quer te libertar, Jesus Cristo quer te curar, Jesus Cristo quer libertar a tua família, quer libertar teu filho. Pode crer que Jesus Cristo quer te libertar. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.